Bom dia, paz seja convosco. Eu estou aqui para cumprir então com o desafio proposto pela irmã Gilmara e quebrando um pouquinho o protocolo, eu estou trazendo a palavra pela manhã. É uma palavra que há bastante tempo tem tocado no meu coração e eu creio que de alguma forma Deus vai tocar no teu coração também. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa passagem, ela relata um plano de salvação e um plano de restauração que Deus tinha para com seu povo. Só que isso não ficou só lá, naquela época. Esse plano de restauração, esse plano de salvação, Deus tem para conosco também. Só que vejam bem o que fala esse versículo nas entrelinhas que talvez a gente não presta bem atenção. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor é um convite para buscarmos a Ele. E a gente busca, a gente ora, a gente vai à igreja, estamos buscando a Ele. Mas o complemento dessa frase vem quando diz: enquanto se pode achar. E continua dizendo: invocai-o, invocai. Invocar no dicionário é chamai-o, pedir a Ele, suplique, recorra a Ele. Só que aí essa frase é completa com enquanto está perto. E essa passagem também, ela nos leva a refletir lá sobre o juízo final, sobre a salvação lá no final do arrebatamento. Porém, é um assunto muito complexo, é um assunto muito profundo. Esse é um assunto de escola bíblica. Então hoje eu quero tentar resumir e tornar mais simples a maneira de nós trabalharmos nesse versículo. Então assim, irmãos, não tem como eu falar de uma palavra hoje sem expor um pouquinho o que está acontecendo. Em relação ao vírus, em relação à quarentena, em relação ao que está acontecendo agora, todo mundo escondido nas suas casas, todo mundo proibido de ter a sua vida secular normalmente, o nosso livre-arbítrio de ir e vir está um pouco bloqueado e a gente tem que ceder a isso, é natural. Porém, para algumas pessoas, o que está acontecendo agora já é como se fosse o juízo final. Para algumas pessoas agora já é como se fosse o arrebatamento, já é o fim. Inclusive eu coloquei aqui uma ampulheta que vai nos acompanhar durante a explanação desse versículo, onde nós vamos estar fazendo um comparativo do tempo que demora para essa areia sair de um compartimento a outro. E eu gostaria de comparar essa ampulheta à nossa vida. Nós não temos esse conhecimento, nós não temos essa capacidade de saber quando que vai terminar o nosso tempo, quando que nós não vamos mais ter chance de recomeçar. E para algumas pessoas, nesse momento, já está assim sendo o fim, porque algumas pessoas, algumas famílias não vão ter novamente a chance, a oportunidade de recomeçar. E nós, graças a Deus, estamos com essa chance de recomeçar. Se nós estamos bem, se nós estamos nos nossos lares, se nós estamos na nossa casa, essa é a nova oportunidade que nós estamos tendo de rever a nossa vida. Rever de que forma? Eu fiz algumas anotações para a gente ponderar alguns aspectos daquilo que eu gostaria de passar para você nessa manhã. Então assim, quando a gente cita ali o versículo, enquanto se pode achar, isso significa que em algum momento o Senhor já não vai mais ser achado. Em algum momento nós não vamos mais ter a oportunidade de achá-lo, porque o nosso tempo vai ter acabado e nós não teremos outra oportunidade. Invocai-o enquanto ele está perto. Significa que em algum momento ele já não estará mais perto. Aí será tarde demais e nós não teremos novamente a oportunidade de buscar a Ele, a oportunidade de suplicar a Ele, a oportunidade de invocar a Ele. E a reflexão que eu trago então é que quando nós temos a oportunidade, a gente às vezes não aproveita.
Aí cabe também aqui aquele ditado que às vezes diz assim, né? A gente só valoriza as coisas quando a gente perde. E é o que está acontecendo agora, nessa pandemia que está assolando o mundo todo. Agora as pessoas estão se voltando para Jesus. A gente nunca ouviu, nunca viu cânticos lindos, louvores lindos em alto bom som, o mundo inteiro se unindo em louvor e adoração a Deus, vidas se entregando, se prostrando. Perfeito, está lindo, Deus seja louvado. Mas, esquecendo neste momento a fase da pandemia, e antes como é que era? Deus sempre esteve disponível. E o meu questionamento, até o meu mural coloca algumas interrogações, o meu questionamento é, por que antes isso não acontecia? É claro que tudo tem um propósito, Deus está no controle de todas as coisas, mas antes a gente não via isso acontecer. Então, agora nesse momento, o povo está cumprindo com o que diz, buscai ao Senhor. E neste momento, as pessoas ainda estão podendo encontrá-lo. Só que vai ter um momento que não vão conseguir mais. Para algumas pessoas, para algumas famílias, esse tempo já se esgotou. Algumas pessoas não estão tendo novamente a oportunidade. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem do último culto que nós tivemos antes das portas da igreja terem que se fechar. Era um culto de missões. Eu ministrava o louvor naquela noite, tivemos uma palavra extremamente abençoada para a nossa vida, mas eu me recordo de muitas cadeiras vazias e as portas da nossa igreja estavam abertas para receber as pessoas e muita gente faltou. E hoje, o mais comum que a gente tem ouvido nas redes sociais, por mensagem de WhatsApp, via telefonema é: ai, que saudade de ir ao culto. Ai, que saudade de dar um abraço. Isso é hoje. Mas antes da pandemia, voltemos antes. As portas da nossa igreja estavam abertas, não só da nossa, como de tantas outras. E as pessoas estavam indo. As pessoas estavam aproveitando enquanto podiam achar a igreja com as portas abertas. Ai, que saudade de dar aquele abraço. Mas quando estava tudo liberado, eu estava dando aquele abraço? Ou eu me esquivei muitas vezes de abraçar por causa de qualquer mimimi? Então, a palavra que tem falado muito ao meu coração com esse versículo é analisar o que eu fazia antes, o que eu estou fazendo agora e o que eu preciso fazer a partir daqui, quando isso tudo passar, porque vai passar. Em nome de Jesus vai passar e nós, em nome de Jesus, iremos sair ilesos com uma nova oportunidade de vida, como uma nova oportunidade de continuar. Mas eu vou continuar de que forma? Mudando a minha postura diante do Senhor, buscando com mais fervor, sendo mais fiel nos cultos, na participação, na adoração ao nosso Deus. Sendo fiel a Ele em tudo, colocando Ele em primeiro lugar, porque tantas vezes a gente deixa de ir ao culto, a gente deixa de estar adorando a Deus e colocamos tantas coisas como prioridade na nossa vida. E agora a gente precisa recorrer a quem? As outras prioridades ficaram todas para trás. E em primeiro lugar está se buscando a Deus. E mais uma vez, Deus seja louvado porque está dando tempo. Mas vai chegar um tempo que não teremos mais tempo. E eu não me refiro nem ao arrebatamento, irmãos. Eu não me refiro nem ao fim do mundo, como é mais comum as pessoas conhecerem, né? A história do fim do mundo. Mas eu me refiro, por exemplo, assim, passando agora a essa situação do buscar a Deus, é cuidar daquilo que a gente tem ao nosso redor. Nem sempre a gente vai estar convivendo juntos. Então, daqui a pouco, digamos assim, alguém muda de igreja, deixando de conviver. Os ministérios mudam tanto, mudam os pastores. Às vezes eu mudo de emprego. O meu filho vai morar em outra cidade porque passou em um vestibular. Acabou o tempo.
acabou o tempo de conviver com meu irmão na igreja, acabou o tempo de ter o meu filho em casa, acabou o tempo de eu ter os meus pastores que são umas bênçãos, acabou o tempo. Então, assim como a gente deve se apegar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, a mensagem que eu também trago nessa manhã é que a gente busque as pessoas que estão ao nosso redor enquanto elas estão por ali. Que a gente valorize o que a gente tem enquanto as coisas estão por aqui. E depois que a pandemia passar, depois que essa situação toda regularizar, eu vou continuar firme na presença de Deus, buscando a Ele enquanto Ele está presente? Eu vou continuar indo à igreja, aproveitando novamente as portas abertas, porque agora elas se abriram e eu tenho uma nova oportunidade? Ou daqui a pouco eu esqueço de tudo e tudo volta como antigamente? Que o Senhor fica por último, que eu não busco, que eu só vou buscar quando eu preciso? Será que isso é justo? Interrogação é uma pergunta. É justo com Deus, que é tão maravilhoso, que é tão misericordioso? Talvez seja por causa disso que a gente vai quando quer, que a gente deixa de ir quando quer, que a gente busca quando quer não busca. Isso não é correto. Basta nós, em toda a santidade do Senhor, nos colocarmos um pouquinho no lugar dele. Quantas vezes você já foi procurado por alguém só quando precisam de você? Como é que você se sente? Você ajuda, você faz tudo o que pode e de repente aquela pessoa que você ajudou vira as costas para você. É isso que acontece com o Senhor, para as pessoas que buscam Ele apenas quando precisam. Então que nós não estejamos na igreja só quando a gente precisa, que a gente não clame ao Senhor somente agora nesse momento de desespero. Eu gostaria até de dar um exemplo aqui da nossa casa. Todos sabem que a gente mora ao lado do rio e quando chove, enche e fica todo aquele pânico, aquele medo, aquela insegurança, né? E a gente clama, ora ao Senhor, pede a proteção dele, mas ainda assim o barco balança. Aí no dia a gente pensa, a gente vai procurar uma nova casa, a gente vai numa imobiliária, a gente vai ver o que está acontecendo, mas isso naquele momento de pânico. No outro dia, o sol nasce lindo e formoso e a gente esquece aquele pânico que a gente passou. A gente vai na imobiliária? Não, o assunto acabou por aí. E talvez agora, nesse momento, nessa situação, todo mundo esteja em pânico, eufórico e vamos para a presença do Senhor. E vamos porque é válido. Porque o Senhor tem misericórdia do seu povo. E o povo em geral, irmãos, só não pereceu ainda porque há uma multidão que ainda clama a Ele, enquanto outras tantas não creem, né? Então, assim, vamos buscar o Senhor enquanto a gente tem a oportunidade, porque esse tempo, nosso tempo de vida, o nosso tempo aqui nessa terra, ou no nosso ministério daqui do Copacabana, ou em alguma outra qualquer situação, o nosso tempo não é como o tempo dessa ampulheta, que eu posso acabar e recomeçar, acabar e recomeçar. Não, a nossa vida é outra realidade, o nosso dia a dia é visto de uma outra forma e a gente precisa estar firmados em Deus, porque tendo compromisso com Ele, Ele tem compromisso conosco. Então a palavra que fica ao seu coração é que nós juntos, porque nós estamos aqui para aprender juntos, para debater juntos, e juntos, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma fé, que a gente venha a mudar aquilo que está errado, que a gente venha a se firmar se eu ainda não estava firme, que eu venha a cuidar do que está ao meu redor se eu ainda não cuidava. Enquanto nós temos tempo para isso, enquanto nós temos isso disponível a nosso favor. Mais algumas anotações que eu tinha feito aqui. Em relação a se estamos bem hoje, é mais uma oportunidade que Deus nos dá, então vamos aproveitar, né? E as determinações que são nos colocadas neste momento para que a gente fique em casa, que isso venha a ser um estímulo para quando a gente for liberado novamente, a gente vá com tudo para a presença do Senhor, que a gente vá junto, que a gente congregue, que a gente busque junto, que a gente continue, dê continuidade a esse clamor que está sendo levantado agora nessa situação,
que a gente dê continuidade a esse movimento todo de intercessão que está sendo feito. Isso não pode acontecer só agora. Isso tem que ter algo que não tenha fim. Isso tem que ser sempre, frequentemente, constantemente. Amém? Essa palavra é a palavra que eu gostaria de deixar o seu coração, é a palavra que eu gostaria de deixar a você. É algo que tem falado comigo há muito tempo. E inclusive quando os pastores dizem, que antes da palavra chegar ao membro, ela chega a quem está transmitindo primeiro. E é uma realidade. A tremedeira vem porque falar da palavra do Senhor exige muita seriedade, exige muita reverência, exige muita responsabilidade. Então realmente não é fácil. Mas em nome de Jesus, Ele tem nos usado, tem muita gente aí na lista para trazer a palavra ainda, E Deus seja louvado pela nossa igreja, pelo nosso pastor que tem nos colocado nesse caminho de bênção, que tem nos sustentado com a palavra pelas lives. Então, vamos repensar as nossas atitudes antes da pandemia, nesse momento, e o que nós podemos melhorar depois. E, acima de tudo, buscar ao Senhor enquanto temos a oportunidade de achá-lo, invocar Ele na nossa vida enquanto Ele está perto. Amém?